Olá, meus amigos que me acompanham nos meus vídeos. Com este vídeo eu gostaria de trazer o assunto sobre a Reforma Protestante, mas eu não vou me deter na questão histórica, nas razões históricas do fato que aconteceu. Mas esse fato que aconteceu no século XVI e neste dia 31 de outubro, que esse ano cai num domingo, nós vamos comemorar 503 anos que o Martinho Lutero, que era monge e um monge alemão e trouxe essa reforma religiosa para o mundo, ele trouxe, mas eu não vou me deter na história, nas razões históricas, apenas vou explicar que Martinho Lutero naquela época viu que as pessoas estavam cobrando valores das outras para, entre aspas, entrar no céu. Mas, com a leitura da Bíblia, com a leitura da palavra, ele teve a sua mente iluminada por Deus e percebeu que não precisava pagar fortunas para ninguém. O preço já tinha sido pago na cruz do Calvário. Martinho Lutero usou um texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17, mas eu vou ler o 16 também, que fala assim. O 16 diz: Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E o verso 17, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aqui o apóstolo Paulo está citando um texto do Antigo Testamento do profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 4, Abacuque 2,4 fala: Escreva, o ímpio está envaidecido e seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Então, ao citar Abacuque, o apóstolo Paulo ensina aos romanos que o justo viverá pela fé. Nós vemos isso lá desde o início na vida do patriarca Abraão. Então, ao Martinho Lutero se voltar para a Escritura, se voltar para a palavra e perceber que as pessoas irão para o céu pela fé e não por coisas feitas aqui na terra, o preço já foi pago na cruz, deu-se início não só com Martinho Lutero, mas com muitos outros, ao grande movimento religioso que abrangeu o social também, abrangeu outras áreas da sociedade também, há 503 anos atrás. Mas o que eu quero trazer é o que isso implica para nós hoje, o que isso pode nos influenciar hoje, o que isso pode tocar na minha vida hoje. Bom, existem 5 fundamentos, os 5 solas, que Martinho Lutero elaborou, e elas estão em latim, mas eu vou falar em português, que é somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Então, o que nós podemos tirar da Reforma Protestante para nós hoje são 2 coisas. Primeiro, o que Martinho Lutero queria era a Escritura, o acesso à palavra do Senhor para todos, não somente para uma elite religiosa ou uma elite social, mas que toda a população tivesse acesso à leitura e a ouvir e o acesso a ter a Bíblia, a palavra do Senhor toda, de Gênesis a Apocalipse. E esse desejo de Lutero da Escritura para todos, na verdade, é o grande desejo principal, que é uma volta do ser humano para a palavra de Deus. E é justamente isso que me moveu a fazer esse vídeo. A Escritura, a Bíblia, para todos. Que nós não dependamos daquele videozinho do WhatsApp, aquela mensagenzinha para eu buscar a Bíblia, que eu não dependa dos vídeos da irmã Marília para buscar a Bíblia, mas que cada um de nós tenha na sua casa um exemplar da Bíblia Sagrada e abra e leia. E se nós não sabemos ler, podemos baixar um aplicativo e ouvir. Hoje tem tanta facilidade, podemos ouvir a palavra em aplicativos, podemos ouvir em sites. Então a Bíblia hoje está acessível em várias traduções, em vários níveis da língua portuguesa. Nós temos Bíblias numa linguagem mais coloquial, nós temos Bíblias na linguagem mais rebuscada da língua portuguesa. São privilégios, a nossa geração é privilegiada em termos de acesso à Bíblia. Imagina se Martinho Lutero visse todo esse acesso à Bíblia que nós temos hoje. Então, essa volta às Escrituras é o que nós precisamos, porque hoje, talvez mais do que nunca, também existam espertalhões que se aproveitam da fé dos outros
como acontecia há 500 anos atrás. Então, hoje, mais do que nunca, o povo cristão, independente da placa da igreja, independente do estilo da sua igreja, mas o povo que crê, que acredita que Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e breve voltará. Se você crê em Cristo como seu Salvador, que ressuscitou, está vivo, intercede junto ao Pai e voltará para buscar a sua igreja, então você precisa ter essa total volta às Escrituras. É a palavra do Senhor que nos impede de cair em falsas doutrinas, em ventos de doutrina, como a própria Bíblia diz. É a palavra do Senhor que nos blinda, que nos guarda. É a palavra do Senhor que na hora que vem o problema, na hora que vem a tribulação, é ela que nos sustenta. Jesus Cristo disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como aquele que constrói a sua casa na rocha. Então, queridos, com oração e humildade, vamos ler a palavra. Se nós não entendermos, podemos pedir que o Senhor, Ele nos ensinará. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos ensinará e nos guiará toda a verdade. Então, em humilde oração e com o coração quebrantado, vamos voltar às Escrituras, voltar à palavra do Senhor. É urgente para os dias de hoje. E quanto mais se aproxima a volta do Senhor, mais urgente é a necessidade daquilo que há 500 anos atrás Martinho Lutero e seus amigos tanto lutaram. Vamos lutar para voltar. Volte para a palavra do Senhor, volte para as Escrituras, busque a palavra do Senhor e não se deixe enganar por palavras fáceis. O caminho continua estreito, ainda temos uma cruz para carregar e glórias a Deus por isso. Então, queridos, que a reforma nos traga sempre esse desejo ardente de conhecer cada vez mais e compartilhar cada vez mais a palavra do Senhor. Céus e terra passarão, a palavra não passará. Obrigada, queridos. Até o próximo vídeo.